Olá, pessoal, amigos, amigas, irmãos, irmãs. É um prazer estar com vocês para esta aula, essa conversa a respeito das ameaças sofridas pela Igreja no século XXI. Eu quero, inicialmente, chamar a atenção para algumas referências bíblicas que têm a ver com o assunto que nós vamos falar. Obviamente, como são várias referências, nós não vamos poder nos aprofundar em cada uma delas, mas que elas sirvam como um parâmetro, né, para que a gente possa imaginar o conteúdo a ser apresentado e o fundamento bíblico, né, que nos leva a essa apresentação. Que referências bíblicas nós podemos alegar nesta hora como referenciais básicos para aquilo que ocorre no mundo e ocorre em especial na vida da igreja, que no século XXI se sente ameaçada e muito ameaçada, né? Então, primeiramente, quero chamar a atenção para textos do livro de Gênesis, né? No capítulo 1 do livro de Gênesis, nós temos o princípio da criação de Deus. Aí quem depois puder ler sobre isso, né? Porque não vamos ter tempo para fazer essa leitura, que é longa. Então, em Gênesis capítulo 1, nós lemos no início assim: no princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aqui, a referência é a Gênesis, capítulo 1, versos 1 e 2. Então, nós chamamos a atenção para essa obra da criação, né, como o escritor sagrado se refere ao início dessa criação, chamando a atenção para o fato de que Deus criou o céu e a terra. Depois nós vamos para o verso 31, ainda do capítulo 1, que diz que viu Deus quanto havia feito, né? E considerou que tudo era muito bom. Então nós temos aí, não é, o começo, a obra da criação, e depois uma observação do escritor sagrado dizendo que Deus considerou sua obra muito boa. Agora a gente dá um salto para o capítulo 3 do livro de Gênesis. Nesse capítulo 3, nós temos aí uma narrativa a respeito da queda do homem. Essa queda do homem que, na verdade, quebrou a harmonia estabelecida inicialmente com a criação do mundo e do próprio homem. E aí nós temos a desgraça, né? Que é a queda do homem. Ora, é um texto longo que fala como as coisas aconteceram, né? E que o homem, então, desobedeceu a Deus e caiu em pecado. Quero chamar a atenção da contribuição de um teólogo, né? Neil Begin, um texto antigo que ele escreveu sobre pecado e salvação. Nesse texto, Neil Begin faz um resumo dos danos causados pela queda, pelo pecado, pela desobediência. E ele diz que a queda do homem, no começo, foi responsável por uma série de contradições.
Aí ele fala que essa queda gerou a desarmonia do homem consigo mesmo. O homem se desorganizou internamente, né? E ficou confuso, ficou medroso, se tornou agressivo, encontrou culpados, né, para a sua desobediência. A outra coisa que Neil Begin faz referência é que a desobediência humana também causou a desarmonia do ser humano com Deus, né? Era tudo antes harmonioso, tranquilo, e agora, com a queda, o homem teve medo de Deus e tentou esconder-se de Deus, né? Uma tentativa em vão, porque ninguém consegue se esconder de Deus. A terceira coisa que Neil Begin faz referência é que a queda humana causou a desarmonia do indivíduo, né, de Adão com o próximo, que no caso é a Eva, que era a sua mulher, né? Então, quando Deus o procura, dizendo, onde estás? Ele diz, pois é, a mulher que tu me deste me enganou, né? Ela me convenceu a pecar. Em síntese, é isso aí. Então, causou uma desarmonia que vai do ser humano com o seu próximo, que também inclui nessa desarmonia a presença de Deus em sua vida. Porque agora ele quebrou o relacionamento, que era harmonioso, e se tornou, então, uma pessoa medrosa. E, finalmente, Neil Begin faz referência à desarmonia do ser humano com a natureza. Então, a partir desse momento da queda, a natureza lhe pareceu hostil, adversária. As coisas agora são para ele complicadas, né? Como viver na natureza, um ser da natureza, e agora saído da natureza, e como diz um autor do século passado, o homem com isso, ele entra em estado de danação. Então essa é uma síntese, né, que o Neil Begin faz em relação ao problema da queda, da desobediência do ser humano. Bom, aí nós vamos no capítulo 3 ainda, para o verso 15. Ora, uma vez estabelecida essa desarmonia, essas contradições do ser humano, o que é que nós temos? Que Deus aparece na história humana para prometer que ele iria, mesmo assim, com essa dificuldade que o homem teve de viver inicialmente, mas ele promete resolver essas contradições causadas pelo pecado, pela desobediência. E lá no verso 15, que é outra referência que você pode depois consultar na sua Bíblia, a palavra de Deus diz que haveria um momento em que seria esmagada a cabeça da serpente. É uma promessa de Deus que anuncia a sua providência e o seu desejo de que o ser humano consiga vencer as suas desarmonias, né? Os seus problemas, os seus transtornos ao longo de sua história. Então, essa promessa se completa de maneira muito evidente, né, e que chega até nós, com a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Jesus veio ao mundo para resgatar essa relação do homem complicada consigo mesmo, essa relação do homem complicada com Deus, essa relação do homem complicada com o seu próximo e essa relação do homem complicada com a natureza, não é? Então, a obra da redenção de Deus, ela abrange todos esses aspectos, né? E Neil Begin, no seu livro Pecado e Salvação, ele deixa isso muito claro e que nos serve como uma referência para a nossa reflexão.
Como é que a gente vê, então, fazendo assim um resumo, esse primeiro momento aqui da história da humanidade? E eu gostaria de fazer uma analogia, né? Por exemplo, lá em cima nós falamos que no princípio criou Deus o céu e a terra estava sem forma e era vazia. Aí nós queremos fazer uma ligação disso com a situação da igreja, também no seu início. A igreja no seu início era também sem forma e vazia, não é? Foi assim no início da história da igreja e no início, quando Jesus Cristo, ele chama os seus discípulos, e essa igreja ainda estava em formação, é algo processual. Deus em Cristo também deu forma e substância à igreja. Então, Cristo é aquele que, quando veio ao mundo, ele deu possibilidades, né, para que o ser humano se organizasse em comunidade e assim pudesse proclamar o evangelho da reconciliação, o evangelho da salvação para todo aquele que crê. Então a igreja, ao longo da história, transtornou-se. Ela surge lá no ministério de Jesus, mas ela também, tanto quanto o ser humano, ela transtornou-se, a igreja corrompeu-se e ela foi ameaçada desde o primeiro século. A gente pode fazer uma caminhada rápida em relação a essas ameaças que a igreja sofreu já no primeiro século. Vejamos, por exemplo, as cartas do Apocalipse. As 7 cartas do Apocalipse, elas mostram, em determinado momento, as ameaças que as igrejas sofreram por vários motivos, né? Ou porque se sentiram constrangidas diante da cultura helênica, da cultura romana, da cultura grega, ou ameaçada pelos judaizantes, por aqueles que se converteram ao cristianismo, mas queriam manter ainda práticas do judaísmo, né? Ameaçada, enfim, pelas autoridades da época, pelos imperadores romanos, né? Esse é um momento das ameaças sofridas pela igreja. O próprio apóstolo São Paulo, quando escreve as chamadas cartas, né, às igrejas, ele também mostra a importância das igrejas, né, refletirem, mudarem de situação, né, de repensarem suas atitudes, né, para que pudessem ser fiéis ao projeto de Deus, que era no sentido de que a igreja proclamasse o evangelho da salvação para todo aquele que crê. Quando nós chegamos na Idade Média, de igual modo, temos aí que a igreja também foi ameaçada. Primeiro, ela sai de um status de perseguida, igreja perseguida, e se torna uma igreja perseguidora. A igreja, na Idade Média, também corrompeu-se, enriqueceu-se, perdeu o poder para profetizar, perdeu o poder para curar, perdeu o poder para proclamar com autoridade que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Quando chegamos na Idade Média, que é exatamente o período em que a igreja passa por uma reforma, nós temos ali um cenário interessante, com algumas marcas que mostram como a igreja foi ameaçada. Foi ameaçada quando subestimou as Escrituras Sagradas, né? Relativizou, né, o conteúdo das Escrituras Sagradas, não é? A igreja foi ameaçada quando pregou a salvação pelas obras, né? E não pela fé, né? Então um dos marcos da reforma do século XVI é a justificação pela fé. A igreja foi ameaçada quando ela usurpou a questão do sacerdócio universal de todos os crentes, né? Tornando-se exclusiva na relação homem-Deus, né? Então
nós temos aí as marcas da igreja nesse começo da Idade Moderna e que essas marcas foram denunciadas pelos reformadores que viveram naquela época, não? E hoje, né, nós percebemos que na atualidade a igreja continua ameaçada, né? Na idade contemporânea, ela é ameaçada pelos poderes rebeldes do nosso tempo, como o cientificismo, os meios de comunicação de massa, entre outros. Aí eu chamo a atenção para um outro texto, que é de Isaías, no capítulo 6, que vai do 1º ao 8º verso, que se refere ao envio de Isaías, como Deus já havia feito com outros profetas, como referência de sua preocupação, isto é, a preocupação de Deus com o seu projeto de reconciliação. Né? Exatamente quando Deus criou o mundo e todas as coisas e o homem, viu Deus que tudo era muito bom, mas tudo isso foi transtornado. Eu estou dizendo transtornado, de transtorno, não estou falando de transformado, né? Foi transtornado pelo pecado. Então, aqui o profeta Isaías, no capítulo 6, do verso 1 ao 8º, ele narra a sua experiência quando viu a glória e a santidade de Deus e, ao mesmo tempo, ele se sentiu perdoado, né? Porque os seus lábios foram purificados e enviados, né, para a realização da obra de Deus no mundo. Bom, depois a gente termina aqui, eu faço outra referência. Aí eu não vou particularizar qual dos evangelhos, mas nos evangelhos, Deus se revela através de Cristo para a redenção da humanidade e, ao mesmo tempo, mostrar qual é o projeto divino para a realização dessa reconciliação do ser humano consigo mesmo, do ser humano com Deus, do ser humano com o próximo e do ser humano com a natureza, né? Conforme as indicações de Neil Begin lá atrás. Aí vem a questão, que mundo é este que nos ameaça como igreja no século XXI? Um mundo de rápidas e profundas transformações sociais. É quase que chover no molhado fazer essa referência, mas é um mundo de rápidas e profundas transformações sociais. Este mundo de rápidas e profundas transformações sociais e que nos induz ao pragmatismo, né, na busca de resultados imediatos, quer dizer, o que vale é o que dá resultados imediatos, né? O que vale é o que é útil. Então, esse mundo, ele é movido por conexões ocultas. Eu estou me referindo às conexões ocultas baseado num texto de Capra, que escreveu isso no ano 2000 e alguma coisa aí, 2020 e alguma coisa, não lembro bem a data, e ele fala das conexões ocultas como redes que nos ligam a certos fenômenos, por exemplo, fenômenos biológicos, fenômenos psicológicos, fenômenos da vida moral, fenômenos que ocorrem na vida espiritual, e também ele se refere a regras, valores internalizados que ocorrem em nossa vida interior. Esses fenômenos, essas regras e esses valores nos relacionam ou nos levam a uma relação conosco mesmo, muitas vezes doentia, e a uma relação também doentia com outras pessoas. Mas não é só coisas ruins que ocorrem com esses fenômenos em conexões ocultas, internas, né? Mas também tem a ver com organizações, né? Com segmentos sociais que muitas vezes estão aí
e a gente fica perguntando, mas como surgiu isso? Como apareceu isso? De onde vem isso? Né? Às vezes coisas muito boas, mas muitas vezes também coisas muito ruins. Né? Então essas conexões ocultas seriam responsáveis por situações adversas que enfrentamos, né? Mal-estar, maneira de se relacionar com o outro de forma complicada, complexada e de alguma forma. Essas conexões ocultas, então, atuam na atualidade, no século XXI, contra e a favor da igreja no século XXI. Quer dizer, a igreja teria, ele chama a atenção no livro dele, quando ele fala sobre a dimensão espiritual do homem, ele chama a atenção para a importância que a igreja, no caso, a igreja deve ter, quando se relaciona com outras instituições, outros organismos, com outras comunidades, porque há conexões ocultas que determinam porque um líder foi levado a fazer um movimento, a deixar a igreja, a dividir a igreja, a aproximar a igreja, a lutar pela igreja, de modo geral. Então, através dessas conexões ocultas, nós percebemos que muita coisa contra ou a favor da igreja no século XXI ocorre. Né? A gente pode imaginar, por exemplo, a questão da ideologia, né? A ideologia, que é o mascaramento da realidade, ela esconde intenções, ela esconde projetos, né? Ela mascara a realidade. Então, através de conexões ocultas ou manifestas, algo que acontece na nossa vida, de modo geral, nós também formamos nosso caráter, nós também baseamos nossa vida moral, baseamos nossa vida espiritual, e até podemos dizer que a nossa espiritualidade, ela resulta de conexões ocultas, né? A espiritualidade saudável resulta de conexões ocultas que tem a ver com a fé, tem a ver com os valores permanentes, o amor, o respeito, a solidariedade, e assim por exemplo, ou de maneira negativa, né, tem a ver com o nosso caráter espiritual, né, voltado para o pessimismo, ou o caráter moral voltado para o pessimismo, a desgraça, a destruição e assim por diante. Bom, que mundo é este que nos ameaça como igreja? É um mundo de poderes rebeldes, né? E que poderes rebeldes são esses? Acabei de falar um deles, que são as ideologias, é um poder rebelde, que age na política, que age na economia e que atua através da propaganda política, propaganda religiosa e assim por diante. É um mundo de poderes rebeldes, né? Como o sexismo, né? O sexismo tem a ver com preconceitos e discriminações baseadas no sexo, a má utilização do sexo, né? A consciência de que o sexo pode gerar uma felicidade, ainda que passageira, mas que seria importante, né? Na verdade, é preciso repensar isso, e que tem sido um dos problemas da igreja hoje, lidar com a sexualidade, e dentro desse tema sexualidade, avaliar aquilo que o sexismo induz as pessoas a fazerem isto ou deixarem de fazer aquilo. Né? Quando a gente fala de poderes rebeldes e se refere, por exemplo, aos meios de comunicação de massa, estamos falando, né, da influência dos jornais, do rádio, da televisão, da internet, da mídia em geral, não é? E que tem feito a diferença na sociedade, tem convencido pessoas, tem idiotizado outras pessoas, não? Tem impedido que as pessoas pensem com a sua cabeça, muitas vezes, né? Há muita gente que não pensa mais com a sua cabeça, né? Pensa com a cabeça do jornal A, da empresa de comunicação B e assim por diante, né? Um mundo de falsos profetas, né? Que é uma ameaça, né? Falsos profetas e falsos conceitos na sociedade que nós estamos, né? Então, quando a gente fala de falsos profetas que pregam, por exemplo, um amor de consumo, né? Um amor
leviano, um amor transitório, um amor sem base, um amor superficial, né? Somos hoje ameaçados como igreja por esse tipo de amor. Somos ameaçados por um tipo de felicidade que prega a validade, a importância de valores efêmeros, né? Como o luxo, a beleza, né? Como outros valores efêmeros que estão aí, a fama, a posição social, né? Isso ameaça a igreja, né? Conceitos falsos de felicidade que são disseminados, isso ameaça a igreja, né? No século XXI. E ameaça bastante, porque são acompanhados da ajuda, por exemplo, dos meios de comunicação de massa. E aí nós temos coisas como falsos conceitos de paz, falsos conceitos de salvação pelas obras, pelo conhecimento em Cristo, né? E aí vamos à igreja que temos, então. O que é a igreja que temos? A igreja que temos, diante dessas ameaças, né, do ponto de vista bíblico, nós temos uma igreja que é impotente, né? Ela é impotente para lidar com os conflitos, ela revela-se sem poder para ações concretas, né? Não consegue ver a glória e a santidade de Deus, conforme Isaías fala lá no capítulo 6, né? É uma igreja que perdeu o poder para dizer, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. É uma igreja que não fala em cura, é uma igreja que não fala mais em ressurreição, né? É uma igreja que prega muitas vezes um evangelho também pragmático, né? Do ponto de vista programático, nós temos sido uma igreja que precisa redescobrir Cristo como cabeça, perdeu a palavra de Deus dentro de seus templos, né, como no passado, empobreceu-se do ponto de vista espiritual e teológico, né? Uma igreja que pratica uma religiosidade sem espiritualidade saudável, uma igreja de comportamento ingênuo, uma igreja que tem assumido atitudes reformistas e não de base, uma igreja ativista, muitas atividades, muitos projetos, né? É uma igreja ameaçada por si mesma também. Então, essa é uma ameaça grande quando trabalha com improviso, as coisas são improvisadas, né? Pastores são improvisados, presbíteros são improvisados, crentes são improvisados para mostrar estatística, crescimento, né? É uma coisa mais formal, né? Então, quais seriam as alternativas para uma igreja que está ameaçada no século XXI? Então, para concluir, é necessário que a igreja, então, redescubra o sentido de Deus, o conceito de Deus para a sua história, para a sua vida, para o seu trabalho, né? Então, redescubra, não pense em Deus apenas na hora da morte de um ente querido, na hora de batizar os filhos ou na hora do casamento, né? Mas que redescubra a palavra de Deus, né? As Escrituras Sagradas não podem continuar sendo para muita gente, muitas famílias, um ornamento na casa, um ornamento para carregar consigo, para ir a algum lugar. Mas é preciso que a igreja pratique uma espiritualidade saudável, diferente da religiosidade. Uma igreja que possa acreditar nos mistérios da fé e agir de maneira assertiva, ser proativa, né? E usar os meios modernos de comunicação para levar o Evangelho de Cristo, né? Valorizando o testemunho de cada pessoa e que ela se sinta enviada, né? Que é o que termina o texto lá de Isaías, no capítulo 6. Né? Diante das dores, das doenças, né? Diante dos lábios impuros, Isaías aparece então no cenário da história da salvação como aquele que se prontifica, que quer ser enviado para o trabalho de reconciliação, que é exatamente a proposta de Deus, através de Cristo, através dos profetas e através da igreja, se ela se deixar santificar para a honra e glória de Deus e a extensão do seu reino neste mundo. Que a paz de Deus esteja e permaneça conosco. Amém.